Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, com um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Amém, meus irmãos? Estamos dando início a mais um podcast aqui no nosso canal FelipeCast. Também aqui, meus irmãos, através do Facebook Felipe Fernandes e também no Instagram Felipe Fernandes 95_. Amém? Seja muito bem-vindo, meus irmãos, a mais um vídeo. Eu te convido neste momento a estar pegando aí um cafezinho, uma pipoca, seja lá o que tu sentir no teu coração. Te convido a sentar e assistir esse vídeo completo, né, que eu tenho certeza que vai ser, meus irmãos, uma conversa muito edificante. Amém, meus irmãos? Uma entrevista onde vai acrescentar ainda mais, né, na tua fé. Amém? Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, com mais um amigo, né, um irmão em Cristo, que Deus ele permitiu a gente conhecer no decorrer da caminhada, que é o Everton Amaral, né? Ele que é diácono da Igreja do Senhor, pregador da palavra, né? Um homem muito usado por Deus, né? Na palavra, na oração, né? Em dom de profecia. O homem é uma bênção, tem um testemunho tremendo e poderoso, né? E hoje estará contando aqui para nós a sua história, testemunhando e contando, né, todas as boas maravilhas aí que Deus fez na sua vida. Amém? Antes de eu passar pro Everton, quero estar te convidando a estar se inscrevendo, tá? Se inscreve aqui embaixo se tu estiver assistindo pelo YouTube, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Se tu estiver assistindo aí pelo Facebook também, deixa uma reação aí, comenta o que está achando desse vídeo. Se quiser compartilhar com um amigo também, fique à vontade. Amém? Meu amigo Everton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde, né? Que a paz de Cristo seja contigo. A partir desse momento, irmão, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal que está nos assistindo. Amém? Falar um pouco da tua vida, da tua história e do teu ministério. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo e glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar a todos nesse momento com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma gratidão estar aqui, né, Felipe? E eu glorifico a Deus por essa rica oportunidade. Eu quero começar aqui a minha fala nesse momento agradecendo ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Glória a Deus. E pelo privilégio de estar aqui gravando esse vídeo. Acredito que vai ficar gravado aí lá futuramente meus filhos, né? Que é o mais importante para mim, como base, a família, a casa. Amém. Futuramente possam ver, né? E sim, também isso fique de alimento para eles futuramente aí, que eles possam ser alimentados através também desse testemunho. Glória e eu a me Deus. sinto honrado, né? Como já teve outras pessoas aqui também nesse podcast, juntamente contigo. Eu louvo a Deus pela essa iniciativa que tem retornado aí, né? A esse trabalho que ele é gratificante a um ponto, né? Tem muitas vezes que no tempo que nós estamos vivendo tem muitas opiniões dentro dessa relação. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade e glorifico e rendo a Ele toda a glória e honra. Glória a Deus. Privilégio de estar aqui. Amém. Para começar, para a gente começar já aqui conhecendo um pouco mais do... Posso te chamar de Renan, né? Melhor? Pode. Everton Renan é o nome, né? Mas a gente procura aqui chamar pelo o mais fácil, né? Sim, que sim. é o Renan. Renan, quando é o pessoal aqui, ó, qual que é a tua idade hoje? A minha idade hoje, 31. 31. Eu nasci 16 de maio de 95. Ah, tá. Tá, então assim, ó, já pra gente ir iniciando na tua história, como foi que Jesus Cristo, ele chegou até a tua vida, né? E quando que foi? Desde que idade? Como que aconteceu? Jesus Cristo na minha vida, na verdade mesmo, eu fui criado num lar cristão, né? Ah, vem de berço cristão. Isso, eu fui criado pelos meus avós, a minha mãe, Maristela. Acredito que depois vai estar vendo esse vídeo. Eu quero deixar já um abraço, um beijo para minha mãe, eu amo ela. Glória a Deus. Meu padrasto também, de criação. A minha mãe, eu fui criado lá em São Luís Gonzaga, né? Eu até vim com a camisa aqui dos 90 anos da igreja de São Luís Gonzaga. Tu não é da Alegrete? Não, eu sou natural de São Luís Gonzaga. Ah, as que bem, você não sabia? Não, eu não sou daqui da Alegria, eu sou alegretense emprestado. Decoração. Isso, decoração. Depois de um tempo que passa, diz que depois... né? Irmãos, o bem da verdade é que dizem, né, que aquele que bebe da água do Ibirapitã, né, não consegue ficar muito tempo longe depois. Isso, eu sou natural de São Luís Gonzaga, fui criado num berço cristão. Eu lembro da minha infância, né, dos meus avós, onde nos ensinaram o caminho do Senhor, né. Eu lembro dos irmãos lá da igreja da Vila Jauri, a Igreja Assembleia de Deus da Vila Jauri,
pastor Albino, pastor Josiel, que são os pastores lá de São Luís, que para mim nesse tempo de infância eram referências, né? Sim. E hoje continuo sendo, né? E eu glorifico a Deus também, o irmão Delfino, né? Os irmãos ali da cidade de São Luís Gonzaga são irmãos. Eu lembro do irmão Betinho, Felipe. O irmão Betinho, ele tinha o maior privilégio na vida dele, era abrir a porta da congregação. Glória a Deus. E ficar na porta. Ele dizia para mim, se eu gastar os meus dias aqui, para mim já tá bom. Eita, glória. E eu permiti, Deus me permitiu conhecer esse servo de Deus, e antes dele partir também eu tive alguns momentos de conversa com ele, e ele dizia: Renan, eu não tô sozinho, Deus sempre põe alguém a me guardar e ficar junto comigo aqui. Glória a Deus. Então eu nasci nesse lar cristão, né? Pelos meus avós, eu sempre tive no meu coração de não sair dos caminhos do Senhor, mas também com as circunstâncias da vida acabei enfrentando algumas coisas, né, Felipe? Sim. Com a trajetória, daí vim para Alegrete, conheci um mundo, acabei me afastando, mas eu sempre tive no meu coração de o dia que eu me batizasse, eu não saí mais. Tá, só pra gente entender, quem foi assim da tua família que tu tem assim a lembrança que foram os primeiros, né, digamos assim, as colunas que conheceram Jesus e apresentaram para o restante, para os demais, até chegar em ti? Os meus avós. Os avós. A dona Maria, o senhor José Pereira, né? Acredito que depois vão estar vendo aí. Eita, né? glória. Tá, passar para eles. Então os teus avós eram crentes, né? Isso. Tá, aí eles criaram todo o restante da família nos caminhos. Nos caminhos. E qual é a primeira lembrança que tu tem, assim, na presença de Deus? Que idade mais ou menos tu tem? De criança? Quando... A primeira lembrança que marcou, assim. Que marca para mim, do saudoso irmão Paulo Portes. Ele é um pregador da palavra, né? Um homem muito usado por Deus, né? Muitos testemunhos, um vaso que Deus usou muito, né? E eu lembro de uma vez que ele pregava na congregação da Vila Jauri lá, e a congregação ela já não parecia mais, parece para o mundo nosso no tempo atual isso parece loucura, mas aquela congregação para mim ela estava com uma glória tão grande. Eita. Que as paredes brilhavam. Na minha infância eu lembro disso. É mais ou menos a cor desse microfone, a congregação. Sim. Deus tomou aquela congregação numa glória tão grande que eu lembro desse pensamento que eu tenho na minha consciência hoje, e eu lembro da minha infância desse tempo, de ver o irmão Paulo Portes pregando, e acredito que Deus permite a gente enxergar isso também, porque ali eu era um jovem, né, uma pessoa que recém estava iniciando nos caminhos. Que idade tu tinha? Eu tinha na volta de uns 8 anos, por aí mais ou menos. Que benção. 8, 9 anos aí, dentro dessa idade aí, que eu lembro das primeiras experiências, né? Também eu lembro dos meus avós, que isso é algo que mexe muito comigo, Felipe, que a gente foi criado num lugar pobre, né? Sim. Eu venho de uma família pobre, né? E lá naquele lugar Deus falou conosco e falava conosco de várias maneiras. E eu lembro dos meus avós fazer às vezes a última refeição ali, né? E a minha avó tinha o costume de chamar o meu avô de Juca, né? Dizia: ô Juca, pega e eu vou dar o último alimento pros guris e vamos orar. E ela dizia: vamos orar. E aí iam para oração, e na oração ali Deus respondia a eles, né? E quando eles levantavam da oração, encostava alguém ali, né? E Deus supria a necessidade, né, Felipe? E eu lembro dessa passagem, assim, que é uma das que marcou também na minha consciência, deles irem orar e automaticamente a resposta vir e encostar ali alguém, dizendo: irmão José, eu estava lá... A provisão. Isso, a provisão de Deus. Irmão José, eu estava lá no mercado e o Espírito Santo me inquietou. Enquanto eu não comprei as coisas para o Senhor, não trouxe aqui. Eita, e a resposta imediata de Deus, né? Sim. Isso foi marcante na minha família, né? Eu também lembro do meu avô pegando os netos, né, no colo, às vezes enfermo, estando enfermo, e ele sendo presbítero, ele pegava o óleo, ungia, e a enfermidade não saía minutos depois ou horas depois, não, ele orava e a criança automaticamente... Eita, na hora. Na hora, isso era como instantâneo. Como a Bíblia diz, né, de forma instantânea, né? Instantâneo. Por isso que eu fui criado nesse ambiente, e isso me motiva hoje, e o Espírito põe na minha consciência também, para que isso fique de fortalecimento, né? Sim, tá, assim, ó, só pra gente ir entendendo a história.
as primeiras lembranças que tem, os primeiros flashes de lembranças que tu tem na presença de Deus é entre os 8 e 9 anos. Isso. Tá, aí tu cresce, né? Cresce toda a tua infância nos caminhos. E quando foi que aconteceu assim de tu vir para Alegrete? Quando eu vim para Alegrete, que idade tu tinha? Eu tinha na volta dos 13 anos. Tá, então dos 8, 9 até os 13 tu congregou, frequentou de forma assídua. Com meus avós, sendo assíduo. Tá. Aí depois eu vim morar com a minha mãe, que a minha mãe morava aqui. É que naquele tempo, assim, ó, aquele tempo era um tempo muito difícil, né? Sim. Então, a questão econômica, o meu avô é analfabeto, né? Não tinha muita... Então ele criou a gente com uma carrocinha. Eu lembro também uma história que fica, né? Ele tinha uma carroça, né? Sim. Lá em São Luís Gonzaga chamam de gaiota, né? E a gente ia para os cultos, ele enchia... De carroça. De carroça. Eita, glória, que benção. Então essa é a minha infância. Sim. Às vezes a pessoa vem... São lembranças, né? Às vezes a pessoa vê a gente pregando, vem no altar e pensa... não sabe da história. Mas tem uma história por trás disso. Tem um marcar de Deus, né? Por trás de tudo isso. E eu lembro disso. E os meus avós nos criou dentro desse âmbito, né? Sim. E a minha mãe veio para Alegrete por buscar uma melhoria de vida também. Tá, no caso, foi criado por eles. Tá, no caso a tua mãe morava em São Luís Gonzaga também. Isso. Aí ela veio primeiro que tu? Isso, ela veio primeiro. Aí arrumou todo lugar, tudo aqui, preparou tudo? Isso, e depois eu vim para cá. Daí com 13 anos? Isso, morar com ela. Tá, aí conta pra nós assim, ó, como que foi a tua... Como é que eu posso te dizer qual a palavra certa pra usar? Como que foi assim, ó... o teu adaptar aqui na igreja quando chegou em Alegrete? Para mim, a minha mãe aqui, ela já estava vivendo uma estrutura de vida totalmente diferente, né? Financeiramente? Financeiramente, a minha mãe aqui estava bem, morava numa casa boa, pôde me dar brinquedos, né? Que para mim era sonho. Coisa que tu não tinha lá com teus avós. Ela também mandava recurso para minha avó também, nesse tempo dessa fase que eu era dos 13 anos, ali, sim. 12, 13... 11 ali, ela mandava recursos também para ajudar minha avó na criação, né? Porque aquele tempo era difícil, sim. Né? Então, depois que eu vim para cá morando com ela me dando ali brinquedos que para mim era um sonho, sim. Né? E é sonho de criança, toda criança quer brincar com um carrinho bom, uma bicicleta boa, né? E nisso eu vim morar com ela e comecei a ter esses privilégios, vamos dizer assim. E aí foi outro patamar de vida. Tá, mas assim, ó, no caso referente, né? Referindo-se à presença de Deus, a igreja assim, tu veio e já conheceu uma igreja e já começou a congregar? Não, não. A minha mãe, ela não era cristã. Tá. Ela conhecia os caminhos, no entanto que hoje ela está na casa de Deus, né? Sim. Serve a Deus, né? Juntamente com o meu padrasto, minha irmã. Mas naquele tempo ela não servia a Deus. Então eu vim pra cá morar com ela. Então tu sai de São Luís Gonzaga, de um lar cristão, criado nos caminhos, né, da presença de Deus. Quando chega em Alegrete, você depara com um ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu tinha liberdades para algumas coisas que lá eu não tinha, entende? Tá, ou não conhecia. Sim. E tu como jovem nessa faixa etária de 12, 13 anos, para ti, essa liberdade, entre aspas, né? Foi positivo na tua mente de criança, no caso? Na minha mente, assim, para mim foi uma mudança muito rápido. Mas brusca, eu tive algumas liberdades, e aí vem as propostas do mundo, né? E nisso que a gente, às vezes, é pego, né? E eu fui pego nessas propostas. Porque aí eu tinha um videogame que eu não tinha lá, eu tinha um jogo de futebol mais outra realidade que eu não tinha lá, entende? Porque lá a gente tinha que ajudar o meu avô também em alguns afazeres, né? Sim. Porque a situação da família ser uma família humilde e pobre, né? Então, quando eu vim pra cá, eu tinha uma liberdade maior, como diz, tá no colo da mãe, tá um pouco mais mimado, entende? O filho no colo da mãe é diferente. Sim. E a minha mãe sempre procurou me ajudar, né, Felipe? E quando eu vim pra cá, eu comecei a ter esses quesitos, né? Da parte da minha mãe, ganhar um brinquedo, ganhar uma bicicleta, ter um videogame final de semana, conhecendo alguns amigos totalmente diferentes, que aí a amizade lá era cristã. Sim. Aqui já alguns não eram. Tá. Aí no caso aqui tu começou a ter algumas amizades, no caso. Conhecer jovens através da escola. Isso, através da escola. A escola, daí eu comecei a estudar no CIEP ali, entende? Eu tenho as primeiras lembranças de ti do CIEP. Isso. Do CIEP, eu lembro que tu estava sempre ali com a rapaziada na volta do CIEP e tudo mais, né? Eu lembro ali. Sim, e aí que começa
a coisa ficar um pouco mais apertada, né? Tu é do tempo do Greg? Isso. O Greg foi treinado comigo. De jogar futebol ali no Emílio, com a gurizada ali. Isso, é. E nisso que aí entra uma parte que do meu testemunho, ela é muito forte, né? Que aí, como disse, com a juventude hoje, com toda a liberdade que tem, aí entra as drogas, né? Tá, aí que é um ponto muito importante que a gente vai chegar agora. Eu lembro de ti, né? Quando usava droga, dava aquela rapaziada fazendo coisa errada e tudo mais, né? Como que aconteceu, assim, ó, o primeiro contato que tu teve? Como que chegou até ti? Como que foi que aconteceu, assim, ó, o primeiro contato que tu teve com a droga? Com as drogas foi nessa amizade de jogo de futebol, né? A gente ia jogar futebol aqui nos bairros, aqui a gente, como tem. E às vezes, na circunstância, sempre tem alguém para oferecer algo que não é bom, né? Como diz verdade. No mundo, existe o lado bom e o lado mal. É verdade. Então o lado mal se apresentou através das drogas. Me convidaram ali para estar usando e a gente ali, não sabia o que era. E nessa época eu já fumava, né? Ou tentava fumar cigarro. E como começou o cigarro? O cigarro começou na amizade, que a gente jogava videogame, né? Entendi. E aí eu ia para casa de um amigo meu, né? E a gente ia jogar videogame ali, e aí ia indo. Dali um pouco entrou a bebida. Comecei a tomar uma cerveja, comecei a tomar isso. Daí quando começou a fumar, aí depois, quando veio a droga. Sim. Vamos só fumar um, que aí não... Daí vai indo, depois de um vai o outro. Depois de uma coisa vem a outra. E aí nisso eu fui acabando me envolvendo com esse ciclo de droga, se perdendo, né? E acabando entrando no mundo. E o mundo ele vai te oferecendo cada vez mais aquilo que ele tem, né? E nisso o caminho de Deus, que eu fui criado pelos meus avós, na minha consciência ficou esquecido. Porque ele foi um tempo de 12, 13 anos. Sim. Mas ele estava no meu coração. Exato, a semente foi plantada. Entende? Fica, né? Ficou aquela semente no meu coração. Mas só que aí com a circunstância de... Não vou dizer assim, o culpado foi meu amigo. Porque tem muita gente que diz, o culpado foi meu amigo. O culpado fui eu aceitei. Entendo, todo mundo toma uma decisão. Tem muita gente que às vezes faz as coisas erradas e diz que o culpado é o outro. A síndrome de Adão que diz, né? Não, foi a mulher que tu me deu que me ofereceu. Se te oferecerem, é igual nós temos aqui tomando um cafezinho, né? Graças a Deus, eu dizia, Felipe, quer um café? Exato. Tu vai pegar se tu quiser. É como diz, né? Ninguém obriga ninguém a nada, né? Ninguém obriga. Então tem livre-arbítrio. Eu acabei aceitando e me envolvi com as drogas ali, né? E isso acabou acarretando dentro da minha trajetória, me perdi completamente. Como disse, tu se enfia num buraco e aquele buraco cada vez ele é mais profundo. Né? Tá, com 12 para 13 anos tu conhece a droga? Um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. Mais para frente, dentro dos 14, pra 15 ali. Tá. É que aí já tinha uma ênfase mais sim. no jogo de futebol, tá com a galera. Tá, aí no caso assim, esse envolvimento com droga, tu acabou chegando no vício? Cheguei no vício. Quanto tempo perdurou assim? Quanto tempo de usuário tu teve para chegar ao momento que tu percebeu assim, mas eu tô viciado, já não consigo ficar sem? Deu mais ou menos 14, 15, 16, 17 ali eu já estava completamente já. Usava direto. Dá uns 2, 3 anos, hein? Sim. Então ali era uma sequência. Sim. Tinha que estar correndo atrás de alguma coisa para algum tipo de droga para estar como de saciando o vício, né? Sim, aí, chegou a... Quando tentava dar uma acalmada, aí vinha os amigos. É bem assim. E aí tu pensa assim, não, eu vou dar uma descansada. Eu era assim, eu ia internado, né? Eu pensava, não, vou sair daqui, já era, irmão, não vou mais sair de casa, entendeu? Não quero mais saber disso, entendeu? Aí eu dava alta, né? Voltava pra casa. Pensava, não vou sair mais. Tava eu em casa bem tranquilo, daqui a pouco. Os caras, eu olhava na janela, vou fumar um. Tô com 20 aqui, tô com D10 aqui, vamos queimar. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensa em parar, né? Os amigos sempre... O diabo, na verdade, o inimigo, ele sempre usa, né? Pessoas pra vir entre nós, né? Tá, aí tu chegou a ser internado ou não? Não cheguei a ser internado. Graças a Deus. Como que aconteceu de tu, assim, de tu conseguir vencer o vício? Sem precisar... De eu vencer o vício foi uma trajetória, porque... Quando esse assunto de drogas até ele é delicado, Felipe, eu quero deixar uma fala aqui para nosso tempo, a nossa geração, né? Para tu que tá assistindo aí,
e tu é jovem, né? Tu tá recém nessa faixa etária de 13, 14, 15, recém começando a conhecer talvez, né, o mundo, recém tá começando a ter contato com a rua, né? Presta atenção no que o irmão vai falar. Olha aqui. só, esse recado eu deixo para você, porque assim, ó, isso não é questão de uma religião, vamos dizer assim. Isso é a questão pessoal, porque isso é um buraco que ele vai te conduzir a desagradar também outras pessoas, entristecer outras pessoas, porque é um caminho que ele não tem volta. Ele te prende e depois ele te amarra e tu fica dependente daquilo. É verdade. E a dependência, ela traz uma consequência. E ela vai gerando outras consequências. E essa consequência pode acarretar e afetar até a ti mesmo. É verdade. E a palavra do Senhor diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Tem muitas pessoas hoje, a maior dificuldade é se amar a si. E às vezes a droga ela vai fazer com que tu se fere e tu não tá vendo nem a ti verdade. mesmo. O complicado, irmão, assim, ó, o mais embaçado do vício, eu lembro que assim, ó, tu sabe que o que tu tá fazendo é errado, o teu subconsciente sabe, tu tá ali usando, pensa assim, cara, mas você tá me destruindo, tá acabando comigo. Não, mas eu vou fumar só mais um. Só mais um. É sempre essa história, irmão. Não existe. Não é só mais um. Entendeu? É o último. Depois dessa eu vou mudar, eu vou parar. Não existe, irmão. Nesse pensamento é só mais um. Tu sabe que tá fazendo o que é errado. Entendeu? Tá te prejudicando, como tu mesmo falou. Tu sabe, tu tem. Só que infelizmente é um ciclo vicioso criado no cérebro que a gente não é muito difícil, não consegue vencer, né? E tu fica preso dentro daquele sistema, né? E quando tu tenta sair, as oportunidades elas são amplas, porque eu vou tentar sair. Mas só que isso hoje em dia, o mundo, hoje em dia, parece tão normal para alguns esse quesito. E às vezes, quanto menos se pega, o pai não está sabendo, a mãe não está sabendo e o filho se prendeu àquilo. E hoje nós vivemos uma prisão no meio disso, e quando a gente vê essas situações, tu já se enfiou dentro daquele buraco, como eu falei, e ele vai te conduzindo a um lugar mais profundo de erros, né? Sim. E aí depois, além do vício, aí vem o roubar, vem fazer coisas que não provém, como se envolver com tráfico, com outras coisas mais, entende? E aí que entra a parte delicada. Então, assim, ó, eu cheguei até a ferir dentro de casa por causa do vício, entende? E quando entra essa parte de a gente tá usando a droga, tá se envolvendo com isso é muito delicado pro nosso tempo. Esses tempos atrás eu cheguei a fazer Uber certos dias, né, com o meu carro, e eu notei na madrugada, assim, ó, jovens ali, 14, na verdade estão saindo da adolescência, entrando na juventude, né, já dentro desse ciclo, e não é poucos. Hoje em dia são muitos. Então, qual é o meu recado hoje? É que um dia a tua consciência ela vai abrir-se, e quando vê, você perdeu a parte da tua juventude e adolescência dentro disso. Com coisas que não vão te dar futuro nenhum. Então hoje nós estamos fazendo isso para quê? São dois doidos que estão aí falando sobre um assunto que... Não, a gente está trazendo uma alerta de pessoas que, pela bondade e misericórdia de Deus, conseguiram sair desse ciclo vicioso. E hoje Deus ele entra na nossa vida e transformou, né, para que a gente possa testificar isso. Mas foi alguém que me botou lá? Não, foi uma escolha errada que eu tomei. E o inimigo ele usa disso. Pra ti que é mãe, né? Pra ti que é mãe, tá assistindo, pra ti que é pai, tá assistindo, né? O meu filho tá na droga, não sei o que vai ser do meu filho já tá não sei tanto tempo na droga. Irmãos, foi um período de 8 anos. Foi um período de 8 anos, irmãos, assim, ó, onde eu sofri. A minha mãe sofreu mais do que eu, entendeu? A minha família sofreu mais do que eu, meus irmãos, entendeu? Era uma loucurada. Quanto tempo tu perdoou? Eu me batizei em 2017. Deu mais ou menos uns 8 anos também. 8 anos? Uns 8 anos. 8 anos também. Assim, ó, aqui, irmãos, tem 2 pessoas que foi um longo período na droga, padecendo na droga, entendeu? Então, assim, ó, nós estamos aqui hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. A gente não é nada, a gente é pó do pó, mas hoje a gente pode dizer assim, ó, Jesus Cristo, ele nos libertou, né? Ele nos alcançou com a sua graça redentora, nos remiu com o seu sangue, nos lavou, nos deu um banho de misericórdia, firmou os nossos pés na rocha
e colocou sobre os nossos lábios, né, sobre a nossa boca, um novo cântico e cântico de vitória. Hoje nós estamos aqui para dizer que sim, Jesus Cristo pode libertar da droga. Tá? Jesus Cristo pode tirar o teu filho da droga, teu marido da cachaça, né? E nisso, assim, ó, a gente vê assim, uma situação, às vezes, como falou Felipe, de mães, pais que estão com seus filhos, né, numa dependência ali e às vezes se preocupando, como meu filho vai sair dessa situação, entende? Tem pais até que já internaram os seus filhos e ali ficam aquele tempo. Não estou dizendo que é errado, não, a internação é bom, mas cada processo é um processo. Exato. Entende? Como chegou a passar pela internação, três vezes. E aí foi internado, graças a Deus, hoje está aqui, né, procurando servir a Deus, fazer algo para Deus. Mas eu digo assim, ó, que a preocupação, às vezes, dos pais, ela, no meio disso aí, vai levar a tomar uma decisão do seu filho ser internado, aí o seu filho é internado, mas o maior essencial disso é a presença dos pais na vida dos filhos. E isso agora tocou num ponto muito importante, irmão, muito importante, sabe por quê? Não estou de alguma forma querendo criticar meus irmãos, jamais, irmão, jamais, Deus sabe que isso não tem no meu coração, mas assim, ó, cara, eu cheguei num ponto onde eu quebrar, graças a Deus a mãe sempre de alguma forma tinha dinheiro, tu sabe? A mãe sempre trabalhou, ela tinha dinheiro. Mas se a mãe não tivesse, ia acontecer o que tu falou, irmão, ia sair pra rua roubar, entendeu? Eu chegava em casa e dizia, mãe, eu preciso de 30 pila, eu quero 30 pila, eu quero 50 pila, eu quero 20 pila, entendeu? Eu quero dinheiro. E a mãe, mas meu filho, o dinheiro que eu tenho é do pão. Eu falei, não, eu quero, senão eu pegava um pedaço de pau, quebrava a TV, quebrava armário, começava a quebrar tudo e enlocava, irmão. Entendeu? Eu enlocava assim, ó, e a minha mãe às vezes chorava de joelho, mas meu filho, me dá o dinheiro, assim, entendeu? Então assim, ó, ela ligava para meus irmãos, meu irmão hoje ele é pastor, ele assumiu uma quadrangular em Canoas, né, o Robson. Hoje, graças a Deus, ele é pastor da quadrangular, tá fazendo a obra lá em Canoas, né, minhas irmãs, uma mora no litoral, a minha outra mora aqui mesmo, lá no Capão do Angico. Hoje já são adultos, todos casados com a sua família, mas assim, ó, a mãe ligava para eles. Eu não sei mais o que eu faço com o Felipe, ele tá enlouquecido, ele quer droga, não sei o que lá, não sei o que tem. E aí meu irmão só dizia uma coisa, meu irmão tava em Minas Gerais nessa época, tava lá em Minas Gerais, eu tinha subido numa igreja em Minas Gerais nessa época. O meu irmão só dizia assim, ó, eu abri mão, eu cansei, não tem mais o que fazer, entendeu? Assim, ó, eu já nem oro mais, entendeu? Eu já nem dobro o meu joelho mais pra orar, porque não tem mais o que fazer. Esse guri toda hora vai internado, sai, entendeu? Já não tem mais o que fazer, eu já abri mão. Eu nem me liga mais, entendeu? Só me liga no dia que tiver morto aí, entendeu? Então assim, ó, as minhas irmãs, pra vocês terem uma noção, as minhas irmãs, elas se uniram e o plano delas era chamar a SAMU, mano, como sei lá, me botar numa camisa de força, me internar. Entendeu? Só que elas queriam me tirar de perto da mãe para não matar a mãe, segundo elas. Que, não, esse guri vai te matar, né? Esse guri aí é a ovelha negra da família, esse guri aí é só desgosto, só não sei o que, só treva. Então assim, ó, cara, a minha mãe foi a única que estava ali comigo, sabe? Todos os meus irmãos contra mim, a minha família contra mim, às vezes os vizinhos contra mim aqui, entendeu? E a minha mãe sempre ali do lado, acreditando, sabe? Então o que tu falou é muito importante, é o pai tá do lado, por mais que a própria família, né, desacredite, os amigos desacreditem, mas ter um pai, ter uma mãe que esteja sempre orando e acreditando, entendeu? Isso faz muito a minha diferença. Mãe, por mais que ela não estava nos caminhos, hoje ela diz, e a gente conversa, né, ela diz, Renan, eu sempre pedi a Deus, na minha abstinência ali da droga, né? Isso. Na convivência com as drogas, ela sempre dizia, Renan, eu sempre pedi a Deus. Porque tu foi criado num lar cristão, eu conheço a palavra, ela diz, né? E tu também conhece, e tu na situação que tu tava, e o meu padrasto já estava indo nessa época já estava indo na igreja lá na Vila Nova. Então ele pedia também para que eu saísse. Mas o extraordinário de Deus mesmo... O teu padrasto é cristão. Isso, é cristão. Sempre foi? Hoje. Sempre não, ele teve uma trajetória depois que ele começou a ir na igreja, depois de um certo tempo. Aí foi bem a época do tempo em que Deus começou a virar uma chave na minha vida. Entendi. Eu já estava no fundo, né? Era maconha, cocaína. Eita. Eu já estava... Chegou na pedra? Eu me viciei na pedra. Eita. Eu cheguei no último da pedra. Meu Deus. Do crack ali. E pra te ver que a droga é algo tão
inexplicável e que eu não cheguei na pedra. Eu não cheguei no crack. Entendeu? Tem vários manos aí que falam, porque o Felipe era um baita de um pedraque. Mentira, irmãos. Mentira do diabo. Pela misericórdia, uma vez só eu usei pedra, mas foi num pitico. Foi num pitico, entendeu? Onde vai maconha, cocaína e pedra, entendeu? Esse podcast que vai ser forte, hein? Não, é forte, entendeu? Então, assim, foi a única vez, entendeu? Foi a única vez que foi a última vez que eu fui internado, entendeu? Então, assim, eu nunca usei pedra, irmão, nunca usei, entendeu? E eu fui internado sem usar pedra. E tu, pra te ver, usou pedra, é pra te ver que a droga é uma coisa inexplicável. Eu cheguei na dependência, assim, ó, da pedra. Eu acho que se eu chegasse, eu morri, irmão. No crack foi muito forte, assim, porque o crack, o que ele acontece? Ele é assunto muito delicado, então depois isso vai pra rede social, né? Por isso que eu digo que é delicado. Se a droga em si, a maconha ali, o vício de algumas drogas que até são lícitas, né? Vamos dizer, o cigarro também não deixa de ser uma droga, né? Mas porém ele já foi legalizado, né? Mas enfim, o crack ele te leva a um mundo que não tem volta. Porque hoje, se tu for olhar hoje nas cracolândias grandes que tem por aí, São Paulo, Rio de Janeiro, são pessoas que estão amarradas ali. Até Porto Alegre tem, né? Porto Alegre, e daí tu imagina assim, tu vê aquilo ali, hoje a sociedade vê aquilo ali como se não tem mais esperança. É verdade. Aí você olha assim, não tem mais esperança, mas no meio de tudo isso, é o que eu vejo, Felipe? Isso aqui é uma palavra profética. Eu tô arrepiado. Isso é uma palavra profética. Eu vejo o poder de Cristo. Olha só, nós estamos conectados, olha só, presta atenção. Cara, imagina tu olhar para aquele lugar. Meu Deus, só quem já viu sabe assim, ó. Imagina se Deus vai lá, pega um daquele que no último, irmão, o pior de todos. Que tá assim na situação que tu falou que a sociedade hoje assim já era, irmão. Você é só esperar, entendeu? Imagina se Deus pega aquele cara e transforma. Imagina irmão, esquece, imagina o testemunho. Imagina o testemunho. Sim, e no meio disso, assim, o que me prende a minha consciência, melhor dizendo, a minha consciência abre por meio disso, sabe o que é, Felipe? Hoje nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? É verdade. Para esse tipo de pessoas que Jesus disse, ide aos lugares improváveis e buscar e pregar os doentes, aos necessitados, esses que precisam do Evangelho. Que tipo de evangelho eu estou pregando? Que tipo de mensagem que eu estou carregando? Será que eu só quero pregar nos templos e nos púlpitos por aí onde eu vou aparecer? É forte. Ou eu quero ir até esse lugar onde tem um necessitado? Igual esses tempos atrás eu fiz uma visita em um lugar onde a gente muito usou droga. E ainda tem pessoas que convivem aquele lugar ali. E eu fui lá e o Espírito Santo disse para mim assim, não, Renan, tu vai lá e hoje em dia leva comida lá. Sim. E eu cheguei com comida. E quando aquele cara... Isso partiu meu coração, Felipe. Cristo falou comigo. E eu levei lasanha, que eu tinha feito lasanha lá em casa. Lasanha, arroz, a minha esposa fez uma lasanha deliciosa. Tu levou pros moradores de rua? Eu levei para eles lá. Aquelas os caras comeram melhor que eu. Que estavam lá. Aí, quando eu levei essa lasanha, aquele cara mordeu aquela lasanha assim como se tivesse mordido. Eita. Aquilo ali marcou para mim. E aí Jesus falou assim, qual é o tipo de evangelho que tu tá pregando, Renan? Pra que eu te tirei do crack, da cocaína, da maconha? Pra que eu te tirei para te transmitir a palavra? Qual é a ênfase da mensagem que eu coloquei no teu coração? Aí o Espírito disse assim, ó, tu tem que procurar essas pessoas. Às vezes tem muita gente querendo ser luz no meio de luz. Só que não querem chegar lá no meio daquelas pessoas que estão presas. Hoje no cenário atual que a gente vive. Fala pra mim. Faz um culto evangelístico, digamos, numa cracolândia, só para os doentes necessitados, irmão, no meio do barro, um culto evangelístico. Senta todos eles ali, entendeu? Só os que necessitam mesmo e precisam. E depois tu faz no mesmo dia, no mesmo horário, um congresso num templo muito lindo, muito grande, lotado. Hoje em dia, os pregadores de hoje em dia, aonde que eles vão escolher será pregar? Na rua? Nos congressos. Entendeu? Hoje em dia os caras querem palacete, irmão. Os caras querem aparecer, quer cartaz, quer pá, entendeu? E no que eu acredito no meio disso, Felipe? Deus está levantando, isso é profético, uma geração de pessoas com o coração focado em alma. Eu creio, Jesus, eu creio. Em alma, eu Felipe. Creio, tomo posse em nome de Em Jesus. alma. Deus está levantando nesse tempo, porque nós estamos no tempo já de Jesus vir e nos buscar, só que o tempo está próximo. E Deus está levantando seus escolhidos
para não olhar para a circunstância que a pessoa está vivendo. Porque hoje em dia tem muita gente, às vezes até que se diz cristão e está dentro da igreja e diz, mas isso aí não tem mais solução. Aí não adianta mais. É bem assim. Mas só que daí vive aquela aparência de, vamos orar. Só que oração sem ação não tem... É verdade. Ela não tem eficácia. Fé sem obras, elas são mortas. Nós precisamos ter uma ação no meio da fé. Chega nos caras e fala assim, ô fulano, vamos fazer um culto evangelístico, irmão. Temos que orar, vamos orar, irmão. Aí passa 2 meses, e aí, vamos orar. Aí passou 6 meses, passou 1 ano e tá orando. Tem um amigo meu que geralmente eu cruzo por ele, é meu amigo ainda. Jesus vai voltar e os caras tá orando, irmão. Ele é meu amigo ainda, e a gente viveu muito por aí, usando droga, e às vezes eu cruzo por ele e ele vem assim, e a gente conversa, e ele me abraça, e ele diz assim, Renan, eu vejo que Deus tem poder. Glória a Deus. Ele Deus. diz, mas eu digo, Deus também quer transformar a tua vida. E quando se relaciona essa transformação, Felipe, do meu testemunho relacionado a sair das drogas, esse amigo meu, quando eu conversei com ele, ele se sente alegre. E quando eu converso com ele, eu sempre procuro aconselhar ele para ele sair, né? E às vezes ele anda por aí na praça ali da Praça Nova, na praça, por aqui na praça, nos semáforos aí, e ainda está preso em algumas circunstâncias da droga, e eu passo o evangelho para ele. Não deixe de passar e não deixe de orar e não deixe de acreditar que Deus pode transformar. Quem olha para esse amigo, tu pensa assim, não tem mais solução, tá no semáforo, esse vagabundo, vamos dizer assim. Só que eu, como cristão, como alguém que procura viver o evangelho na sua vida, eu vou olhar para ele com uma esperança de salvação. Sim, porque o dia, olha só, Felipe, o dia que Jesus pegar ele e der um banho, eita, glória, e ele deixar Jesus entrar no coração dele, porque Jesus já quer fazer isso, e ele deixar Jesus entrar, aí as pessoas vão olhar, mas o que aconteceu? Igual uma vez eu passei numa situação, nós estávamos evangelizando aqui na CPE, né? E uma mulher conhecida dentro de uma casa me olhou, e eu cheguei na casa evangelizar, ela me olhou assim e ficou assim, e eles são evangélicos, ela disse, meu Deus. E eu, como assim, dona? E ela disse, não, é que hoje eu vejo que Deus tem poder. Porque antes eu passava na rua por ti, eu tinha medo de ti. E hoje dá para ver o Espírito Santo sobre a tua vida. Verdade. Isso não é nosso, irmão, dizer assim, eu sou o cara. Não, é o brilho do Espírito Santo na nossa. Nós somos um vaso de barro. É igual o filho, a recente acabou dizendo, nós somos pó, mas o brilho da presença do Espírito sobre a nossa vida, as pessoas olham, o Renan antes era um drogado perdido, e agora olha o que Deus fez na vida. Assim. E isso transformou a minha vida, dentro desse testemunho, que é a eficácia aqui no podcast, né, Felipe Fernandes, e eu agradeço a Deus, porque Deus veio de uma forma sobrenatural dentro do meu coração e mística, né? Aí assim, pra gente dar continuidade, então, aqui na conversa. Aí, por exemplo, assim, como que foi que tu conseguiu vencer a droga? Com que idade? Tu ficou dos 14 para 15 até no vício? 2017, dá mais ou menos 9 anos. 18, 20 ali. Tá, por 2018, 2020. 2016 ali entrou dentro de um projeto que Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí, dia 8 de janeiro, que até eu pesquisei ali antes de chegar aqui, certinho para não errar, né? Dia 8 de janeiro de 2017 foi quando eu desci as águas batismais lá em São Luís Gonzaga. Tá, como que aconteceu esse processo assim, do vício? Tu pensa assim, cara, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou me batizar. Como que aconteceu? Isso aconteceu na esquina do Mercado Verde, antes ali do Mercado Verde aqui da CPE. Na Fitzalã. Eu tava na esquina e meu padrasto estava indo um dia para a igreja. E eu tinha feito algumas coisas erradas dentro de casa da minha mãe. E aí o meu padrasto me corrigiu. E aquilo marcou comigo. E aí eu caí na realidade que eu estava ferindo um lado que não era para mim ferir. E eu fui educado pelos meus avós que eu tenho que respeitar os meus pais. Sim. E eu eu feri verdadeiramente a parte da minha casa, da minha família, né, da minha mãe. E aquele dia eu disse, até eu fiz um videozinho, postei no meu status do Facebook, né? Você depois aí quiser estar me seguindo lá no Facebook, né? Everton Amaral. Vai estar passando aqui, meus irmãos, na tela o Facebook dele, quem quiser seguir aí. Aí, o que aconteceu? Naquela esquina ali, eu cheguei a dizer para Deus assim, Felipe, olha, eu não quero mais viver. Não quero mais, Senhor. Eu tô nessa dependência, eu disse para Deus... Sabe, igual doido, né? Igual Elias. Igual doido, eu não quero mais viver, Senhor. Porque eu fui criado, eu ouvi a tua palavra, meus avós me ensinaram, Senhor. Jesus, eu sei quem tu é. Foi Elias que pediu a morte, né?
Elias, debaixo do pé de zimbro. Isso, é. Aí eu cheguei e disse, Senhor, eu não quero mais viver. E aí, no meio disso, o Senhor virou uma chave na minha vida. E eu lembro assim, ó, eu consegui R$20, Felipe. Eita. Aí tu imagina um cara com R$20 viciado. Meu Deus, já parou pra pensar? Na hora, Xana, vamos embora. Aí eu ou eu comprava a passagem pra mim ir pra São Luís Gonzaga, que a minha intenção era voltar lá na casa ou dos vai meus na avós, lojinha. ou eu ia pra loja, né, como eu disse. Aí o que aconteceu? Eu tinha conhecido um amigo meu, ele disse assim, não, Renan, eu inteiro a tua passagem. Eita, e tu vai pra lá e dá uma descansada e depois tu vai pra certo outro lugar. E esse cara era lá cristão? Pra Vacarias. Quem conhece Vacarias sabe como é que é lá nas maçãs. Embaçado. Aí tipo, eu disse, depois tu vai pra Vacarias. Daí eu tava pensando que ia lá pra São Luís, dar uma esfriada lá e depois ia pra Vacaria, né? Mas eu cheguei em São Luís Gonzaga, Deus começou a trabalhar na minha vida. Glória a Deus. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida desde aquela esquina, porque eu não queria mais, Felipe. Por quê? Tu chegou num ponto que tu entendeu que era o limite. Que era o limite. Aqui que entra daí a parte essencial, que o meu testemunho, aonde Deus, como disse, onde foi que Deus virou essa chave? Foi dentro da casa, numa casa, na entrada da CPE, na esquina, um sobrado que tem ali, no Steve ali. Não sei se tu chegou a ouvir falar do Steve, chamam do Steve doido. Já ouvi falar, mas não. Eu achei uma biblinha azul, sabe aquelas biblinhas pequenas? Novo Testamento. Aquelas ali evangeliza bastante gente, viu, pessoal? Não perca a esperança de entregar uma biblinha daquelas. Tem gente que diz que não... O irmão Roberto Carlos, nosso amigo Roberto Carlos, da Assembleia, ele tem bastante. Ele doa bastante lá dentro. E essa biblinha, irmão Roberto Carlos, ela alcança bastante Glória gente, a Deus viu? por isso. Me alcançou. E aí, o que tinha? Qual o versículo que eu li, Felipe? Qual o versículo? Qual? Tiago, capítulo de número 5 e versículo 14, que diz assim, ó. Alguém de vocês está doente, chame o presbítero da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome de Jesus, e a oração da fé salvará o enfermo. Glória a Deus. E olha só, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, eles lhes serão perdoados. Glória a Deus. Aí na minha consciência, esse versículo ele entrou tão impactante na minha vida. O que eu fiz? E a minha decisão era ir para São Luís. E quando eu cheguei em São Luís Gonzaga, eu pisei e desci do ônibus com a minha mochila nas costas. Aquela presença que estava no meu coração transformando assim, tu vai na igreja. Eita, e eu fui na igreja Assembleia de Deus lá em São Luís Gonzaga e estava na época do Congresso de Missões da igreja. E eu me lembro como se fosse hoje. Tava o irmão Salvador montando uma tendinha dessas pro lado de fora. Glória e eu cheguei no irmão Salvador, eu disse pra ele bem assim, irmão Salvador, tem alguém aí que é presbítero? Eita, olha só. E ele disse assim, mas como assim, jovem? Eu disse, não, eu só quero uma oração. Eita. E aí na eu inocência, né? Na ignorância, isso, né? Aí eu pedi achou que teria que ser agora. especificamente. Deus está aqui. Glória a Deus. Aí ele disse, não, vamos passar ali que eu vou orar por ti, meu jovem. E entremos dentro do gabinete. E tava o Max, que tava responsável tesoureiro, irmão Max, depois aí se ele vê esse vídeo aí através do Facebook também, que eu vou compartilhar lá, ele me ajudou e começou a me aconselhar. E eu contei o que tava passando na minha vida. Sim. E ele disse assim, não, irmão, nós vamos orar por ti hoje. E eu lembro como se fosse hoje. Ele ungiu as minhas mãos, ele ungiu os meus pés, e ele ungiu os meus joelhos e ungiu a minha cabeça. Eita, ele disse, eu vou ungir as tuas mãos, porque aonde tu tocar, primeiro a mão de Deus. Eita, eu vou ungir os teus pés, glória. porque aonde tu andar, a presença de Deus vai contigo e vai ter guardado de todo mal. E eu vou ungir os teus joelhos, para que tu tenha força para dobrar e orar a Deus, para vencer esse mal. E a tua cabeça para que tu seja liberto. Que Deus te liberte hoje. E eu saí daquele lugar liberto e tomei uma decisão. E Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma extraordinária, Felipe. Porque eu me converti ali. Tá, então assim, ó. Tu sai da Alegrete viciado, enterrado no vício da droga. Enterrado no vício, no crack. Aí tu chega em São Luís Gonzaga e já retorna aquele ambiente, né? Onde a presença de Deus ali te toca, né? E aí tu é direcionado até esse local onde tu encontra esse rapaz que ora por ti. Isso, e a partir dali, na igreja Assembleia de Deus de São Luís Gonzaga. A partir dali daquele ato profético onde ele te unge, né? Isso. Aí tu toma uma...
Eu tomo uma decisão e uma direção totalmente diferente, voltada ao... E depois no congresso a mensagem foi tão impactante que aí o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração, eu fui no congresso, aí Deus começou a trabalhar, né? De uma forma extraordinária, e aí eu fui para casa dos meus avós. É bastante, o tempo, né, são curtos também, tem muito mais detalhes. Sim. Mas enfim, vamos aproveitar aqui algumas partes. Tá. E aí eu cheguei na casa do meu avô deu uma olhada para mim assim, como o ditado popular dos guris dizem, tava só o cabide. Tava só o cabide, né? Credo. E aí o Espírito Santo falou com o meu avô e disse assim, ó, aceita ele que eu vou transformar a vida dele. Eita, glória. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Tá, aí então a partir dali tu começa a congregar novamente. Isso, aí o que acontece? Eu voltei a São Luís, que é a minha terra onde eu fui criado, né? Que eu nasci. Meus avós, novamente a casa dos meus avós, eita, né? É igual o filho pródigo voltando pra casa. Só que a minha decisão era, o dia que eu me batizar eu não quero sair mais. Sim. E aí eu tomei a decisão. Aí fiz o discipulado com os irmãos, tudo lá. Só pra entender, tu recebeu aquela oração porque tu tava num momento que tu não aguentava mais. Isso. Tá. Aí, a partir daí tu começou a congregar, e quanto tempo levou pra te tomar a decisão de se batizar? Levou... Não deu muito tempo. Deu menos de um mês? Uns meses ali. Ah, sim. Deu alguns meses, eu já tava decidido. Convicto. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Claro que existiu o processo da abstinência depois. Sim, não, né? Como é que se chama a desintoxicação? O processo todo, né? Só que o poder de Deus me transformou. Glória a Deus. Que tu sair do crack, hoje em dia tem muitas pessoas que não conseguem. Não é fácil, Deus o livre. Aí o Espírito Santo transformou minha vida, foi um milagre mesmo. É forte. E aí quando Deus começou a trabalhar, eu fiz discipulado, tudo. E sabe qual era a minha esperança, Felipe? Era ser batizado no Espírito Santo o dia que eu descesse as águas. Eita, glória. Eu jejuando, me consagrando, orando. Não. Eu fui batizado no Espírito Santo no sofá da casa, junto com o meu tio, o André Amaral, até hoje ele é presbítero, né? E aí a gente viveu parte junto, usando droga por aí. Eita. E esse final de semana, agora que passou, Deus permitiu que a gente fizesse a obra junto, né? E no meio disso, sabe o que é interessante, Felipe? Que eu vejo assim, ó, tem muitas pessoas que julgam. Tem gente que pensa assim, às vezes a gente não é perfeito. Quem é perfeito, irmãos? E a gente às vezes acaba cometendo algumas gafes na vida, alguns deslizes. E a gente muitas vezes é marreteado. Igual diz, faz 99 coisas boas e faz uma ruim. Nunca ouviu essa frase? Eu ouvi aquela que é assim, ó. Quantos mil aviões eles alçam voo durante o dia? Muitos mil. Quantos viram notícia? Nenhum. Agora, se um avião cair, qual que vai virar notícia? Eu não sei quantos mil que conseguiram iniciar a viagem e aterrissar numa boa, ou um só que caiu. O que caiu. E aí que está o mal da sociedade. Às vezes pessoas que a consciência está presa dentro daquele ambiente ali, né? Mas enfim, quando Deus transformou a minha vida esse final de semana, eu passei a viver esse momento junto com o André, que é meu tio, que a gente viveu usando droga em mato, né? Eita! Tá ali em mato usando droga. E aí Deus renovou a nossa vida, renovou a esperança. E quando Deus transformou isso na minha vida, eu tomei a decisão de me batizar e descer as águas ali, Deus virou algo extraordinário. Só que aí vem o processo no meio disso. Eu não queria casar antes, né, que isso é parte do testemunho, e nós temos um tempo aqui também, né, para testificar, senão fica longo depois demais. Mas aí quando eu me batizei, eu não queria casar, mas passou um tempo, eu entendi que eu tinha que casar. Sim. Aí eu orei a Deus e pedi. E hoje eu louvo a Deus, porque Deus me deu uma esposa, minha esposa Jéssica, né? Uma família. Eu tenho uma família, irmãos, eu tenho uma casa, tenho as minhas filhas, né? E a minha esposa hoje está gestante, né? Vem mais um neném. Meus parabéns, né? Eu não sabia. Vem mais uma criança nova. Então a Bíblia diz assim, ó, que Deus ele tem o melhor dessa terra pra gente. Com certeza. Então, se às vezes tem alguém olhando com um pensamento mal pra gente, eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado se o ciclano está, como diz, às vezes está falando bem ou mal de mim. Qual é a minha preocupação? É a salvação, irmão. É a salvação. E eu sei de onde Deus me tirou, Felipe. Porque o dia, igual eu digo assim, um dia eu comentei... Os caras que olham hoje de eterno e gravando, fazendo a obra, nunca vão imaginar, irmão. Entendeu? Quem está te conhecendo agora. Vão conhecer agora a parte do testemunho, isso, mas eu digo assim, ó, hoje em dia, assim, o que eu costumo dizer? No dia que eu estava caído, um dia que eu estava preso nas drogas, muita gente ouvia eu passar e criticava, falava. Mas quem foi levantar uma mão para... Ninguém.
Quem foi dizer não? Porque foram poucas pessoas. Exato. E é nisso que a gente tem que valorizar. Sim. Aí assim, ó, pra gente já ir se encaminhando pro fim. Tá, aí tu pega, se batiza, segue congregando, né? Casa, conhece tua esposa, casa. Isso. Aí, quando foi que começou o teu ministério da pregação da palavra? Como foi que tu entendeu? Assim, ó, cara, eu acho que Deus, ele tem algo comigo na palavra. Como que tu começou a pregar? Foi lá, foi aqui? Como que aconteceu? Eu preguei a primeira vez lá na cidade de São Luís Gonzaga, na Vila Jauri. Quanto tempo tinha de tu batizado até a tua primeira oportunidade? Quanto tempo durou? Tinha alguns meses já. Já? Aí foi rápido? Foi bem rápido, porque pela bondade e misericórdia de Deus eu sempre procurei ter uma meditação dentro da palavra de Deus, né? E isso aí a gente não precisa estar, como disse, fazer igual o fariseu, bater no peito. Eu sou um leitor da palavra. Não, mas não é essa a questão. Eu procuro ter isso comigo, né? Sempre ter um alimento ali diário para se abastecer. E eu tinha uma mensagem, a primeira mensagem que Deus me deu foi sobre Cristo, sobre a cruz. E essa mensagem impactou minha vida, né? E por uma oportunidade, um irmão, num culto, ia pregar e aí me deu para mim trazer uma saudação. E aí disse, não, vou compartilhar o meu horário com o irmão Renan. E aí no meio disso, eu preguei pela primeira vez. Aí depois eu vim para Alegrete, que eu não queria vir para Alegrete, porque eu sabia que Alegrete foi onde eu vivi muito e tinha muita amizade. E eu não tinha casado ainda. Aí então eu ia viver um processo de provação, vamos dizer assim. E aí eu não queria vir para cá. Eu vim para cá. Aí comecei a ir na Umadal aqui na Alegrete, na mocidade. E teve só para o pessoal entender. Tu nasceu, né, digamos assim, na Assembleia de Deus, permaneceu sempre na Assembleia de Deus. Isso, sempre na Assembleia. Aí de lá de São Luís Gonzaga, eu vim pra cá. E daí eu me converti lá, batizei. Exato. E aí começou, teu ministério nasceu lá? Isso, nasceu lá. Isso. Desde berço, daí eu vim morar com a minha mãe, voltei pra lá, fui batizado, que eu tinha no meu coração o dia de ser batizado, não saí mais. Aí... Começou a pregar lá? Comecei a pregar lá, aí vim pra cá, aí aqui... Que aí o Ricardo Medina, que era o época do irmão Ricardo Medina. Isso, o evangelista irmão Ricardo está na cidade de Vila Maria, acho que, se não me falha a memória. E o irmão Eliel, depois foi um tempo o irmão Eliel. Bernardes. O irmão Eliel, ele investiu muito no meu ministério. Ele era dos jovens, né? Isso, era líder do jovem. O irmão Eliel foi depois do Ricardo. Eu lembro. E aí ele começou a colocar a pregar no culto da Umadal. Eita, glória. E eu comecei a pregar naqueles cultos, né? Aí ali que tu teve não, mas pai, eu acho que Deus tem algo comigo. E olha só, bem isso. Daí olha só, no meio disso aí, lá em São Luís, o Espírito Santo queria me trazer para me congregar na CPE, na congregação da CPE ali, da Assembleia. Sim. E o Espírito Santo me mostrava a igreja. E eu não queria vir por medo das provações, de não sair do caminho. Aí Deus trabalhou na minha vida de novo aqui, dentro do processo de abstinência, porque a gente vai viver toda aquela prova, onde foi um lugar onde tu viveu nesse mundo, né? Então tu vai dar de choque com a realidade de um lugar onde tu passou. Sim. E aí eu passei por novamente a prova de tentações, de lutas espirituais para vencer automaticamente o processo do que eu estava vivendo, né? Sim. Aí no meio disso aí, o que aconteceu? Lá em São Luís, eu fui ver as fotos da igreja, da sede aqui. Aí eu olhei o templo bonito e disse, numa igreja dessa eu nunca vou pregar, isso aí é impossível. Eita, agora. Aí o que passou o tempo, o irmão Léo começou, até eu conto isso como testemunho, foi uma mensagem que Deus me deu, para Deus nada é impossível. E Lucas 1,37. Eu disse para Deus, isso aí é impossível, Senhor, eu pregar. E aí o irmão Léo me botou pregar num culto de jovens, da sede lá. Lá na sede. Aí a Umadal começou a receber o culto de domingo para os irmãos, os jovens ali trabalharem. Na responsabilidade dos jovens. Na responsabilidade dos jovens. Aí o irmão Léo chegou e disse, Renan, nós temos uma carga dos jovens. Eita, agora. Olha só como é que Deus faz, né? Eita. Aí ele disse, eu queria que tu pregasse. Era um culto geral, mas na responsabilidade dos jovens. Isso. Eita. Aí ele disse, eu queria que tu pregasse, Renan, no culto domingo. Que benção. Bastante irmãos. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para a palavra, para
palavra que eu iria ministrar naquele domingo, o Espírito Santo disse para mim assim, tu lembra aquele dia que tu falou para mim que era impossível de tu pregar num lugar desses? É forte. Hoje tu vai pregar sobre o Deus do impossível. Glória a Deus. Aí então olha para ver o que Deus faz. E Sim. nisso o meu ministério começou a andar. Aí eu pedi uma casa, uma família, e hoje Deus me concedeu isso, né? Tá, Minha só esposa. para nós entender. Quanto tempo faz hoje que tu tá nos caminhos? Hoje, firme-se depois Hoje, que tu firmou? Em 2017 eu me batizei, que 9 anos. dá o início da 9 anos. trajetória. Tá, o que acontece assim, ó, só pra gente já encaminhar pro fim, né? A tua esposa, tu conheceu ela nos caminhos? Conheceu ela antes de Jesus? Ou... A minha esposa, eu conheci ela ali na Cepete Araju. Né? Ela já era dali, já era do coral, mas como diz, eu não tinha fixado... Foi nos caminhos, foi na presença de Deus. Na presença, mas eu não tinha fixado os olhos ainda, né? Como diz, Deus tem um propósito e um plano para tudo, para todas as coisas. Aí passou o tempo, a gente começou a conversar. Tá, foi nessa última vinda tua. Isso. Foi nessa última vinda. Você batizou, começou a pregar lá, nasceu teu ministério, Isso. tu veio. Aí no meio disso aí, teve um tempo que eu voltei, fiquei uns dias por lá, né? Fui visitar, fazer visita de 5, 6 dias. E nesse tempo aí eu conheci ela. Aí a gente começou a conversar. Aí depois a gente conheceu, fomos andando a trajetória e aí decidimos casar, né? E aí quando eu casei com ela, já tinha uma menina que se chama Sara, né? Como diz, aquilo que Deus faz Exato. perfeito. Já Com me certeza. concedeu uma família e um presente, né? Que eu considero a Sara, minha filha, como um presentinho, né? Eu digo, Deus ele nos dá presentes. Sim. E o maior presente que Deus pode nos dar, Felipe, é quando nasce uma criança no ventre de uma mãe. Amém, Jesus. Porque a Bíblia diz assim, os filhos são herança do Senhor. Exato. Então tu vai educar aquela criança futuramente, ela vai alcançar uma geração. Mas pela Bíblia, quanto mais filhos, no tempo da Bíblia, mais... Qual é a palavra certa para usar? Mais honrado. A mais próspera a família era. Isso. Quanto mais... Antigamente, como a palavra foi lançada lá Quanto mais filha a família tinha, isso aí era mais sinal de prosperidade. Isso, no Antigo Testamento lá tem, né, quando Deus cria Adão e Eva, ele diz, de multiplicar e encher a terra. Exato, né? É esse sentido que eles tinham. A minha avó levou a sério, fez 17 filhos, foi. Então é bastante grande a família, né? Mas é um ponto hoje assim, ó, que pra mim é muito... Eu priorizo muito, porque existe um conceito que as pessoas pensam que ele é político, né? Mas Deus, família e igreja, ele não é um conceito político. Para nós encerrar. Tu sabia que, vamos ver se tu sabe, qual que é o ponto onde o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele mais ataca do homem? Na família. Por quê? Porque a família, ela é a base do homem. Sabia, meus irmãos, que um homem sem família é uma presa vulnerável para o inimigo, sabia? É complicado, irmãos. Então, por isso, assim, se tu for parar para analisar, e tu for... A gente que faz um trabalho assim, evangelístico, de rua, tu para conversar com esses moradores de rua. Me diz, cara, a primeira coisa que fala, minha família foi destruída, minha família... Entendeu? Porque assim, o inimigo sabe que um homem sem essa base é forte, irmãos. É complicado, né? Sim, então, glória a Deus. E nesse sentido, assim, falando em quesito de família, nós estamos encaminhando o final aqui. Eu deixo um abraço, né, para minha mãe, pro meu padrasto, eu amo vocês, pra minha esposa, né? Eu te amo, meu amor, né? Deixa eu deixar uma declaraçãozinha aqui, né? Minhas filhas, né? E essa criança que tá vindo por aí, eu louvo a Deus porque todos os planos de Deus, quando a gente começa a entender eles e procurar andar nos caminhos dele para que os planos dele venham sobre a nossa vida, a gente começa a ser abençoado. Sim. Agora, a pergunta é, por que muitas vezes eu não sou abençoado? Porque nós somos maus. É verdade. Nós somos ruins para nós mesmos, às vezes. Exato. Deus não muda, Deus é... Deus é Deus. A palavra diz que Deus, ele criou um caminho para nós, só que às vezes a gente é meio rebelde, né? Verdade. E a gente quer sair daquela trajetória. Então, hoje eu digo assim, qual é o caminho? Jesus. Glória a Deus. O que vai fazer com que a gente tenha um alicerce para a nossa vida? Jesus. O que te tirou das drogas e te libertou, Renan? Jesus. Qual é a base da tua casa hoje, Renan? Jesus. Sabe o que eu digo? Isso é muito importante. Eu sempre carrego comigo isso. Confirmou agora. Eu sempre digo assim, irmãos, acerca do Felipe Fernandes, para todas as perguntas, a resposta é Jesus. Não sei se tu já ouviu aquela frase assim, tudo que há de bom em mim é Jesus. O resto sou eu mesmo. É tudo Jesus, irmãos. Amém?
Então, Renan, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista, por esse testemunho, irmão, de forma tremenda, assim, ó. Eu tenho a certeza e a convicção que Deus falou. Deus, ele foi, assim, ó, sobrenatural através dessa entrevista. Muito obrigado por ter aceito, tá bom? Para encerrar, pode divulgar suas redes sociais. O Renan, meus irmãos, ele é pregador da palavra, né? O homem é evangelista, evangeliza também. O homem é missionário, faz missão nas ruas, né? Faz um trabalho, assim, ó, tremendo, tá bom? Ele vai estar divulgando aí as redes sociais, quem puder seguir, para acompanhar o ministério dele e continuar acompanhando, né? Facebook, Instagram, deixa usar, pode divulgar pro pessoal. Se você acredita, né, e que Jesus pode fazer, eu peço a você, né, que dê ímpeto e tenha uma ação sobre a vida de alguém que possa estar nessa situação, né? Como a gente tratou aqui o assunto delicado sobre as drogas, eu digo, há esperança. Deus pode fazer. Glória a Deus. E então passo para você aí, ó, quiser me acompanhar nas redes sociais, Everton Amaral, quiser estar seguindo no meu Facebook lá, acompanhando parte da minha trajetória, né? Se sentir no coração de nos convidar, né? Com certeza. Transmitir uma palavra. Agendas, né? Vai estar o número dele, o contato dele, eu vou estar deixando aí para os pastores, líderes, né? Enfim, organizadores de eventos aí, evangélicos, né? Fica à vontade. É isso aí. E outra, eu deixo assim para você, irmãos, nesse tempo, procure a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, como eu falei, de pessoas que Deus vai levantar, está levantando, com o coração voltado a almas. Chega de religiosidade, chega de aparências. Não adianta eu botar um terno, uma gravata e achar que eu sou melhor que os outros. Então o ponto é a transmissão da palavra, a pregação do evangelho verdadeiro, genuíno. Paulo escreve dizendo, ainda que vos pregarem outra coisa a não ser o evangelho, considere anátema. É verdade. Então, a minha eficácia é Jesus Cristo, ele salva, transforma, batiza com o Espírito Santo e um dia ele vai vir buscar essa igreja para morar no céu. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui conosco. Não esquece de curtir o vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Comenta o que achou, compartilha, manda para um amigo. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo podcast. Um abraço.